A Black Friday antecipada da Brasil Paralelo já começou. Garanta a melhor promoção do dia antes que o preço aumente. Nós contamos com você e até breve. No final do ano passado, você participou de uma polêmica, no caso Mariana Ferrer. Você fez um comentário a respeito da audiência que vazou e isso levou, inclusive, a você perder o contrato com a Jovem Pan e com a editora Record. E com a emissora Record também. Com a emissora Record também, é. Isso, de algum modo, acabou expondo sua filha, que fez um vídeo explicando essa coisa toda. Depois da repercussão que teve, para sua filha, sobretudo, você acha que foi um erro aquele comentário? Não. Talvez da forma que eu fiz, mas o que acontece, né? Quem está na chuva sabe que vai se molhar eventualmente. Eu falo e falo muito. Eu estou ao vivo de manhã, eu estou ao vivo de tarde, eu estou ao vivo de noite, eu escrevo diariamente colunas. Eu corro um risco enorme de talvez errar na dose, na forma, até mesmo no conteúdo. Então, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Ainda mais na minha live, que foi o ambiente em que isso aconteceu, é uma live em que eu transformei deliberadamente numa conversa de botequim. É algo muito menos formal até, ou pensado, ou pausado, do que estamos tendo aqui, né? É quase um desabafo, uma verborragia. Eu monto uma pequena pauta só de temas, alguns tweets que eu quero comentar, mas a coisa vai fluindo. Eu estou ali, né, numa... Como é que os psicanalistas chamam isso? Numa associação livre de ideias, né? E aí, obviamente, vai sair, às vezes, um tom errado, um adjetivo inadequado. Sai um conteúdo do inconsciente. Exato. Ali, Bruno, tem algumas... Por isso que eu disse, a minha primeira resposta para você é não. Não me arrependo. Por quê? Porque ali, e eu sei que eu estou sujeito a passar de novo por isso, e já tentaram várias vezes. Já tentaram várias. Aquela ali pegou. Aquela ali deu certo para eles, né? Viralizou. Mas aquilo ali foi totalmente tirado do contexto. Então, eu não posso me arrepender de algo que eu disse se eu não disse o que disseram que eu disse. Eles pegaram um trecho e usaram. Eu não falava do caso da Mariana Ferrer, eu usava esse caso como gancho para tratar da banalização do estupro, porque tem um livro muito bom, The Rape Hysteria, The Cult of Rape Hysteria, alguma coisa assim, de uma feminista libertária que foi estuprada e que ataca nesse livro essa coisa de que hoje em dia todo mundo diz que foi estuprado. Uma a cada 5 mulheres dos campi universitário americano. Para! Uma a cada 5? Aí você vai ver o que é isso. Foi para uma festinha, bebeu demais, dormiu com o cara, no dia seguinte mandou mensagem pro cara, o cara ignorou, ela viu o cara com outra, uma semana depois ela vai e denuncia que ela foi estuprada. Isso não é estupro. Então, a banalização do estupro é uma coisa que me preocupa. E deveria preocupar todos, porque mulheres também têm pais, filhos, irmãos e maridos. Então, isso destrói uma vida. A sociedade livre ocidental, ela tem pilares. Devido ao processo legal, todos são inocentes até que prove o contrário. A sua denúncia tem que ser baseada em evidências. Sua palavra não vale mais do que a evidência. Se eu disser que fulano roubou, ele não vai ser preso. Eu preciso provar, eu preciso apresentar indícios. Então, o ônus da prova é de quem denuncia. Então, que história é essa de eu fui estuprada, prende o cara e destrói a vida dele, porque mulher não mente? Como assim? Ser humano mente. De todos os perfis, de todos os gêneros, de todos os 78 gêneros, se eu estou atualizado, não sei. Então, eu me preocupo demais com isso. Então, eu não acompanhei o caso Mariana Ferrer nesse dia, porque eu estava ocupado com outra coisa, eu estava ao vivo. Eu não acompanhei o rebuliço nas redes sociais. Não sabia direito do que se tratava, mas entendi que era sobre a questão do tal estupro culposo, que foi o termo usado. Aí falei, tá, então na minha live eu vou incluir a história da banalização do estupro. Eu fiz a minha live com 50 minutos de bate-papo sobre política americana com o Leandro Ruschel, parceiro de vocês, e acabou a entrevista com o Ruschel, eu emendei nesse assunto, que era a segunda pauta, e comecei a falar da banalização do aborto.
Então eu não falei do caso da Mariana Ferrer, não falei. Eu não sabia dos detalhes. Pegaram minha fala, tiraram do contexto em relação à minha filha. O que eu disse foi, se minha filha chega e diz que foi vítima de um estupro. Óbvio que a coisa foi terrível quando pensa assim, porque a minha primeira reação, se minha filha chega chorando e apavorada, pai, foi estuprada, é levar minha mão à arma... Não é interrogá-la, né? Não é levar minha mão à arma e falar, me dá o endereço e o nome que eu vou matar. Vou matar a pessoa. Isso é óbvio, ululante, para qualquer um que entenda o que é a paternidade. Né? E eu sou paizão. Minha filha, inclusive nos momentos difíceis que eu passei com a minha esposa e que nós nos separamos, minha filha ficou comigo. Ficou comigo. Então, meu Deus, minha filha eu protejo. Então ali o equívoco foi que eu falei dentro de um contexto que obviamente eu já estou presumindo que é aquele cenário que eu descrevi das faculdades. Ela virou depois para mim, numa conversa mais tranquila, pai, eu fui abusada. Num contexto diferente do chegou em prantos de alguém que foi estuprada. Né? Eu falei, não, o que você entende por abuso? Né? Então, tiraram isso do contexto. E aí, óbvio que repercutiu, né? Constantino diz que sua filha foi estuprada, vai defender o estuprador. Meu Deus do céu, né? O quão canalha tem que ser alguém para inverter a esse ponto isso. Meti processo em todo mundo. Tá todo mundo na justiça, né? E a coisa viralizou. O caso Mariana Ferrer, que não era do que eu estava falando, acaba de sair há pouco tempo uma decisão inocentando o acusado. Por quê? Falta substância na denúncia. Nesse caso, você teve o contrato rompido com a Jovem Pan, segundo você mesmo disse, foi divulgado por pressão de patrocinadores. Essa é uma tática também usada pelo Sleeping Giant, né, de usar o dinheiro para tentar desmonetizar, quer dizer, usar a pressão para desmonetizar as pessoas que emitem opinião. Isso parece indicar que os patrocinadores da imprensa querem pautá-lo, ou seja, querem dizer quem é que pode dar opinião e que opinião pode ser divulgada. Como liberal, isso não te incomoda, não? Muito, e a cultura do cancelamento hoje em dia é tema de inúmeros livros, né? Porque a coisa é muito preocupante e vai num crescente que vai acabar mal, vai acabar em guerra. Porque nenhum movimento totalitário se satisfaz com um pedaço. Ele quer o todo, por isso que ele é totalitário. Né? E nenhum movimento totalitário foi desarmado com persuasão. Porque eles querem o poder total para impor sua visão totalitária de mundo. Então, a cultura do cancelamento é um movimento totalitário. Tanto que eles estão cancelando gente do próprio lado deles. Né? Tem um monte de gente de esquerda que é cancelada. Famosos, né? Pensa na Scarlett Johansson. Ela foi lá no Me Too, no movimento feminista, fez discurso feminista e tudo. Aí quando ela foi contratada para fazer o papel trans num filme, ela foi cancelada porque isso era tirar o emprego de um trans, sendo que eu pensava que ator fazia justamente um personagem que ele não era. Senão você não precisa atuar. Né? Então já teve homem fazendo papel de mulher, já teve homem fazendo papel de gay, já teve mulher fazendo papel de... Enfim. Mas é um movimento que vai avançando de uma forma bizarra. E aí, eu não acho nem necessariamente que seja a empresa que é conivente. Há uma covardia? Claro que há. Mas eu consigo me colocar no pé da empresa. Né? Ninguém quer chacais e hienas atiçando seus seguidores, né, para te tratar como carniça e falando, venham, que tem refeição hoje. Ninguém quer estar na boca do povo dessa maneira, pejorativa, depreciativa. Então, o cara quer evitar polêmicas, problemas. Ele está lá anunciando que ele quer se comunicar com o público, ele quer chegar lá no público. Aí, de repente, tem um bando de gente, você está no top trending das redes sociais, né? Como alguém que financia um cara que faz apologia de aborto, ou de estupro, de aborto, tudo bem, esse vai estar com crédito. Né? Então, ele não quer comprar a briga. Por isso que a estratégia dos fascistoides, dos Sleeping Giants e companhia funciona. Ela é eficaz porque o lado de lá empresarial quer se livrar desse tipo de problema. Além disso,
algumas empresas grandes adotaram uma visão de mundo ideológica, essa coisa do ESG, né, do Environment, Social Governance. Isso tem vários livros interessantes sobre isso. Passou a ser definido como o woke capitalism, quer dizer, na falta de uma tradução melhor, o capitalismo progressista ou lacrador, né? E isso está gerando consequências no mundo de negócios graves. Para começo de conversa, gera um custo extra muito grande. Imagina se você tem que contratar todas as minorias. Tem que contratar, tem que ter um negro, tem que ter um trans, tem que ter um gay, tem que ter um índio, tem que ter... Isso para uma empresa grande, ela absorve. Para uma empresa menor, ela quebra. Não é por acaso que o ESG é uma estratégia de empresas grandes que estão capitaneando isso. Então, tem toda uma questão mercadológica, toda uma questão ideológica, tudo misturado. Tudo misturado nesse jogo. E aí o departamento de marketing das empresas, esse sim, muitas vezes tem lá a moça, com todo o respeito de quem tenha esse perfil e não pense dessa forma, mas é raro, tem lá a moça do cabelo roxo, que eu brinco. A moça do cabelo roxo, ela é o pacote completo. Ela é uma feminista, vegana, identificada com a ideologia de gênero e blá, blá, blá. E ela recebe a demanda do Sleeping Giants com muita satisfação. Então, nesse aspecto, há um conluio. Uma minoria barulhenta soa o apito na rede social. Os seguidores vêm, porque o Felipe Neto, porque a Anitta chamou. Aí os seguidores que vivem... Aderem a isso, né? Que vivem de uma maneira que deve ser muito infeliz, porque você imagina a vida do sujeito que acorda pensando qual é a carniça do dia. Ele é um urubu, é um abutre. Ele é um chacal, ele é uma hiena. Então, ele acorda pensando, quem que está sendo cancelado hoje? É de uma pobreza de espírito ímpar. Né? Então, mas tem. Então, eles vão lá para a Cracolândia, que é o Twitter, e seguem as ordens do líder. E aí a empresa, o departamento de marketing, leva à diretoria, leva ao CEO a informação. Estamos na boca do povo. Tem lá 400 pessoas fazendo barulho. E aí o CEO vira e fala, cancela. Então, a Gazeta do Povo teve 10 ou 11 anúncios cancelados. E me manteve. Nessa ocasião? Nessa ocasião. E me manteve. Porque são pessoas muito corretas e sérias que fizeram uma análise interna do que aconteceu. E concluíram que eu estava sendo alvo de uma injustiça e, nas palavras do Guilherme, o dono da Gazeta, eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma. Então você continua. E bancou. E eu fiz uma grande campanha de novos assinantes para ela sobreviver. E deu muito certo. Porque nós temos a maioria silenciosa.